Vamos começando mais uma aula dominando o CNIS. A gente vem estudando aula após aula, semana após semana, se você está acompanhando ao vivo ou gravado, né? E nós já estamos concluindo aqui a nossa gravação. O curso ficou mais extenso, afinal de contas, a gente teve muita alteração, né? Desde ano passado, para você ter uma ideia. Ano passado, não tem um ano que nós gravamos esse conteúdo todinho e refizemos ele agora, justamente porque a gente teve a nova IN, né? Pequenas alterações, detalhes, memorandos incorporados, outros revogados, e nesse vai e vem a gente acaba atualizando. Também aperfeiçoamos o Dominando o CNIS, aperfeiçoamos como? Trazendo estudos de caso, né? Trazendo mais prática, trazendo mais realidade para dentro do nosso curso de prática previdenciária. Né? Então, é um curso completo para você compreender a linguagem do CNIS. Você sabe que se você não entende o CNIS, você não pode se considerar um previdenciarista. E o CNIS, ele fala, ele grita, né? Então, a gente precisou fazer essas atualizações. Um grande abraço para todo mundo. Você já sabe, toda segunda-feira nós temos um compromisso, 7 horas, 7 e pouquinho, ao vivo aqui, para que a gente possa estar juntos aprendendo, dominando o CNIS. Então, quero mandar um abraço para todo mundo, né? Dani Cristine já falou Camarão Baby aqui. Nós chamamos os nossos alunos queridos de Camarões. Um abraço para toda a camarãozada que está nos seguindo aí, né? Camarões Babies desse Brasil inteiro, né? A Miriam, a Josiane, Cláudia, a Dani, bem-vindos todos. Rosana, o Zé Carlos que está aí, o Felipe. Um grande abraço para todo mundo, tá? Que está aí com a gente. Se você vem assistindo as nossas aulas aqui na plataforma, no nosso curso GPS Método PAC, tá? Ou dentro da comunidade, que é onde esses cursos nossos são disponibilizados. Se tiver dúvida do conteúdo, comenta aqui. Só fazendo um repeteco, uma rememoração rápida, né? Se você não entender o CNIS, vai ter muita dificuldade de precificar, vai ter muita dificuldade de estabelecer suas estratégias processuais, vai ter muita exigência no seu processo, consequentemente, os seus processos administrativos vão demorar mais. Quando você compreende a dinâmica do CNIS, como é que você pode estar ajustando todos aqueles indicadores, né? São mais de 35 indicadores, a gente estudou um por um aqui, vamos continuar estudando hoje. Hoje eu creio que a gente fecha até os novos indicadores da reforma da Previdência, da nova IN. Queria pedir nesse começo de bate-papo, de aula, que você pegue o link dessa live e compartilhe aí com todos os seus grupos de prática previdenciária, colegas de faculdade, né? Tira já aquele print maroto, aquela foto para botar no seu Instagram, nas suas redes sociais, para que você possa aí fazer prospecção de clientes de forma estratégica, de forma sábia. Então, coloque lá, né, desvendando os mistérios do tempo de contribuição do INSS, coloque assim, hashtag CPP, hashtag GPS, tá? Essa aula é uma aula voltada para previdenciaristas, então você que é do concurso, sim, nós continuamos ministrando aulas para o concurso do INSS, é uma paixão nossa, nunca vamos deixar de fazer isso enquanto tiver concurso para o INSS, mas essa aula aqui hoje ela é exclusiva para quem já atua com prática previdenciária, né? Ajudando pessoas, fazendo bem e, claro, sendo bem remunerado por isso. A aula de hoje, na nossa numeração aqui, a gente já está contando 15 encontros, tá? Mas dentro do módulo do CNIS, a gente já passou de 30 aulas desse módulo, porque vai muito além, a gente vai dividindo as aulas por temas. Então, assim, está um curso muito completo, bem objetivo para a sua prática previdenciária aí, decolar no INSS. Então, sem mais enrolação, vamos começar nosso bate-papo de hoje falando sobre o CNIS, continuando falando sobre o CNIS, né? Entendendo os detalhes do CNIS, entendendo os vínculos, os links, né? Na verdade, vínculos e links não, os vínculos e remunerações, entendendo os indicadores de pendências que a gente tem dentro do CNIS e, claro, para que sua formação como previdenciarista esteja sempre, né, como primeiro lugar aí dentro da sua preparação. Afinal de contas, se você não afiar seu machado, né, você vai ter mais trabalho e menos lucro. Um abraço aí para o Igor, né, da comunidade Futuro Camarão Casca Grossa. Daqui 4 meses, estamos juntos, Igão. Um grande abraço. A Dani falando que é muito bom, dá um bom direcionamento de fato do zero,
né? Igor está perguntando aqui se vai ter PAP, concessão, aposentadoria especial. Já tem, já está disponível dentro da comunidade. Tá aí, você que é aluno, né? A Dani falando que não foi ela que escolheu o previdenciário, mas previdenciário que a escolheu. Então é isso, vamos começar? Estão prontos aí? Pegou caneta, papel, né? Já se prepara aí para a gente iniciar. 2 segundinhos enquanto o pessoal vai chegando, antes da gente já começar com o conteúdo de verdade. Me conta aí, aqui na Bahia hoje está um gelo de aproximadamente 25 graus lá fora, né? E aí, onde é que você tá? Tá bom? Tá frio? Tá quente? Me conte aí como é que você tá, onde é que você tá. Comenta aqui e, claro, já deixa o joinha porque você sabe que o conteúdo é conteúdo, sim, de muita qualidade, tá? A Magda já chegou mandando dúvida, né? Prof, uma dúvida, motivo de não cômputo do período de benefício suspenso por motivo não válido, o período não integrou o tempo, o período não entregou, eu acho que é integrar, né? Integrou no tempo de serviço. Pode me explicar, por favor? É difícil, Magda, dar essa explicação sem conhecer o todo, tá bom? Então tem que entender o todo do processo, ver se tem vínculos de pendência. A gente hoje vai estudar vínculos de pendência aqui, que se você não ajustar antes de fazer o requerimento, ele não é considerado para tempo de contribuição, para carência, para qualidade de segurado, e isso acaba aí prejudicando o seu cliente, tá? Então é isso. Esse conteúdo, para quem está perguntando, já está na comunidade. Esse conteúdo já está na comunidade, nós só estamos regravando para botar com o formato da nova IN. Mas todo o conteúdo que já está lá, você já pode estudar, tá? Dentro da comunidade. A comunidade é o seu ecossistema completo aí de formação. Estamos aí com quase 100 novos alunos lá dentro da comunidade. Um abraço para todos os CPPs, Comunidade Previdência na Prática. Preparados? Já deu aí para a gente esperar quem ia chegar, né? Vamos iniciando, então, alô edição, a partir daqui, dominando o CNIS, tá bom? Dominando o CNIS com a nova IN 128 do INSS, tudo que você precisa saber para ter requerimentos concedidos mais rápido, sem exigências, sem necessidade de judicializar, né? Vamos lá, vamos entender o que é que a gente tem aqui hoje, tá? Começando com o PREC-PMIG-DOM. PREC-PMIG-DOM aparece em diversos extratos de CNIS de clientes, então você precisa entender para saber como resolver essa pendência. Esse recolhimento ele foi realizado como empregado doméstico sem vínculo empregatício, ou seja, sem a comprovação do efetivo exercício do trabalho doméstico. A gente sabe, nós já estudamos aqui, identificando o cliente, foi aulas do Dominando o CNIS, que você precisa entender quem é o seu cliente para saber qual vai ser a estratégia ali para ele. Quando vem PREC, PMIG e DOM, você sabe que está tratando de contribuição feita para contribuintes segurados empregados domésticos, e nós temos os carnês dentro do CNIS, mas nós não temos a comprovação da atividade. E aí você tem que comprovar essa atividade. Como é que a gente vai fazer? Então, isso ocorre porque no CNIS a gente tem o recolhimento como carnê, mas não tem a comprovação real. Então, ou você resolve essa pendência, ou o período não será computado. Aí a questão é, tá, como é que comprovo? Né? Primeiro, comprova a atividade doméstico, faz o básico, o beabá. Vai lá na IN, abre lá, doméstico, dá um F5, um F5, um Ctrl F do doméstico vai lá do título do doméstico, e aí você vai encontrar, Salomão, na aula tá tudo mastigado? Volta lá nas aulas e a gente falou de cada um dos tipos de filiado, de segurado, e aí você assiste, entende quem é o doméstico antes de atender seu cliente. Mas aí você já fez o dever de casa, já assistiu às aulas, tá? Então você vem aqui agora, ó, comprove a atividade como doméstico. E a IN 128, no artigo 119, parágrafo 2º, diz que nos recolhimentos efetuados pelo filiado de forma indevida ou quando não comprovada a atividade como segurado obrigatório, caberá a convalidação desses períodos para o Código de Segurado Facultativo, observada a tempestividade dos recolhimentos e a concordância expressa do segurado. Veja bem, pessoal, aqui a gente tem a seguinte situação. Imagine que seu cliente é doméstico, está pagando INSS já há muitos anos, mas não havia registro no CNIS da comprovação dessa atividade. Olha, preste atenção, doméstico tem esse detalhe, não é só pagar.
tem que pagar e comprovar que de fato exerceu o trabalho doméstico, porque tem repercussões tributárias aí com relação ao doméstico, diferenciadas alíquotas, né? Tudo uma sistemática específica. Mas só um recorte histórico aqui, até 2015, o doméstico ele não possuía presunção de recolhimento. O que é a presunção de recolhimento? Independente do patrão pagar o INSS, né, descontava do empregado, não passava para o INSS, até 2015, tá? O empregado doméstico não tinha presunção de recolhimento. De 2015 para cá passa a ter. Significa que se hoje você contratar um empregado doméstico, ou um empregado doméstico procurar o seu escritório, fala, poxa, eu fui contratado em 2016, eu tenho tudo registrado na carteira, mas no meu INSS não tem nada, e o patrão nunca pagou. Vou ter direito ao benefício, doutor? Vou ter direito ao benefício, doutor? E a resposta é sim, desde que comprove o vínculo. Como está com a carteira bonitinho, não vai ter problema. O problema é quando esse empregado doméstico, ele está contratado lá desde a década de 80 e ele vai se aposentar agora e não tem essa comprovação. E é aí que dificulta. Então, o que é que você pode fazer? Tendo as contribuições sido vertidas. Aqui o caso é diverso. Aqui nós temos as contribuições, elas estão lá no sistema, tá? Só para você não confundir, só fiz um recorte para te dizer que hoje, empregado doméstico tem presunção de recolhimento. Basta demonstrar vínculo empregatício de empregado doméstico, que ele vai ter direito a todos os benefícios no valor de salário mínimo, ok? Comenta aqui se você entendeu, comenta assim, presunção de recolhimento do doméstico. Participa comigo aqui dessa aula, você vai me ajudar. Tá? Não me deixe dormir de tédio aqui achando que eu estou falando sozinho. Comenta aqui. Estou assistindo gravado, aí não comenta não, porque não vai adiantar. Então comenta se você estiver ao vivo. Professor, beleza, entendi. Presunção de recolhimento, ok, beleza. Tenho as comprovações das contribuições, mas não comprovo o vínculo. O que é que eu posso fazer? Você pode solicitar alteração de código com base no artigo 119, parágrafo 2º, anote aí da IN, tá? Fazendo como? Pedindo ao INSS que desconsidere o vínculo enquanto doméstico e passe a considerar aquele vínculo como um segurado facultativo. E aí ele vai contar normal aquele tempo de contribuição e vai aí ajudar o seu cliente na prática do requerimento de benefício. Essa é a manha que você precisa aí ficar atento, ok? Bom, cabe destacar que empregados domésticos passam a ter presunção de recolhimento apenas a partir de 1º de julho de 2015, né? E no ADM, até 2015, né, até essa data de 1º de julho, essa comprovação de vínculo doméstico ela é muito complicada. Então, vale aquela dica de ficar atento para talvez ser melhor judicializar direto, tá joia? Então, presta atenção nesse detalhe. Tenta fazer o vínculo. Não tem o vínculo, não consigo comprovar o vínculo. Se tem as remunerações PEC-PMIG-DOM, você vai lá e pede a mudança de código de empregado doméstico para facultativo. Tá joia? O artigo que a gente está tratando aqui, respondendo a Ivonete, é o artigo 119, parágrafo 2º. Tá bom, Ivonete? Avançando um pouquinho mais, a gente vai entrar no PREC Faculte Conte, outro indicador muito comum no CNIS, né? Que significa recolhimento ou período de atividade de contribuinte facultativo concomitante com outras atividades. Olha, o facultativo é aquele trabalhador que não trabalha e paga o INSS. Eu estou falando assim, não trabalha e paga o INSS de forma para ficar didaticamente fácil da gente entender. Não é que ele não trabalha oficialmente, né? Dona de casa, né? Não tem nenhum vínculo formal, não vende nada, não se enquadra como contribuinte individual, é facultativo, mas ele quer pagar o INSS. Se o vínculo dele, né, como facultativo, for paralelo ao mesmo tempo que um vínculo como empregado doméstico, né, qualquer outro obrigatório, vai dar PREC Faculte Conte. E quando dá PREC Faculte Conte, dá as duas uma. Ou, né, você vai ter que abrir mão dessas contribuições de facultativo, ou você vai ter que ajustar aí esse vínculo de facultativo. Tá joia? Então, bora lá. Né? Semelhante ao que acontece com o PREC FBR, que já estudamos antes, nesse caso, o recolhimento como facultativo também não será computado. Normalmente é provocado por vínculo empregatício sem data fim. Já falamos aqui uma aula completa no curso de vínculos sem data fim, o que é que você precisa fazer. Ou contribuições concomitantes em outras categorias. Não pode.
tá? Então, precisa fechar o vínculo ou cessar a contribuição como facultativa, além de requerer a mudança do código dessas contribuições para contribuinte individual, com o objetivo de fazê-las contar na RMI. Então, se você não fizer contar, esse período, né? Se você não interromper a contribuição como facultativa ali, pessoal, não vou, eu estou pagando como facultativo. O que é que dá para fazer se tem pré que faculte conte? Vai fechar o vínculo. Normalmente ele é vínculo aberto. Tem o vínculo aberto ali não vai fazer na verdade, não vai permitir a contagem do tempo como facultativo, ok? Então, até aí, beleza, né? Não tem dificuldade nesse ponto. Agora, Salomão, o que é que eu faço? Fecha o vínculo, apresenta a carteira, olha toda a sistemática que a gente já explicou aqui no curso, tá? Sobre o que é que você deve fazer quando a gente tem aí vínculos abertos, tá? O que é que você precisa fazer? Então, tem um vínculo aberto. Beleza, vínculo aberto, mas estou contribuindo como facultativo. Posso? Não pode. Tá joia? Então, fica atento com relação a esse detalhe. Bom, outro detalhe é ver se a pessoa recolheu, né, em código errado, por exemplo, se era uma complementação ou não, e apresentar a GPS para solicitar a correção, principalmente agora que você pode agrupar, né, transferir excedente, tá? Então, fique atento a esses detalhes para ver, às vezes, fez no código errado, fazendo no código errado, vai dar pré faculte conte. Lembrando, pré faculte conte é indicador de concomitância de vínculo de segurado obrigatório com segurado facultativo. Eu não posso ser ao mesmo tempo facultativo e obrigatório, tá joia? Presta atenção aí para não ter esse tipo de indicador. E principalmente, se esse indicador acontece, ele vai impedir a concessão de benefício. Por que ele vai impedir a concessão de benefício? Porque vai que o segurado é facultativo, baixa renda, vai invalidar o período de baixa renda dele, vai ter exigência, o seu processo vai demorar. Tá joia? Então, segurado recebendo benefício por incapacidade ativo, BPC deficiente, não provoca a exigência dessa marcação por não ser benefício previdenciário, tá? Fique atento aí a esse detalhe. Mas o pré faculte conte pode prejudicar a dona de casa, que paga com 5%, pode prejudicar também segurado especial, porque o segurado especial, quando entra como facultativo, ele está dizendo que ele não trabalha. E aí, se ele não trabalha, não vai ter direito ao benefício. Percebe aí o detalhe? Então, recolhimento como facultativo de forma equivocada pode atrapalhar aí o segurado especial nesse contexto de benefício. É preciso fazer a solicitação de alteração de código ou de facultativo para contribuinte individual ou fechar aí os vínculos que estão abertos, tá? Que precisam ser ajustados. Lembrando que cada serviço desse você pode combinar um valor com o seu cliente. E eu não esqueci não da nossa aula de precificação dos serviços do CNIS. Em breve essa aula bônus vai estar aqui disponível, vou anunciar para vocês. Bora lá. IREM depende, tá? É um indicador genérico para pendências nas remunerações e contribuições. Então, se eu estou falando de remunerações e contribuições e eu tenho pendência, quero que você ligue o alerta aí para revisões. Revisões, esse indicador é importante para quem faz revisão de benefício, tá? O que é que a gente vai ter? Havendo o IREM depende das remunerações que contêm indicadores ou pendências diferentes dos indicadores da 103, como o Preempt ou Pre-FVIM. São outros indicadores que nós já estudamos aqui. Na verdade, na prática, ele é um aglutinador de indicadores. Ele indica que há pendência de remuneração, de contribuições, né? Algum outro indicador. Então, se eu tenho o IREM depende, significa que eu vou ter pendências nas remunerações daquele trabalhador. E se, por exemplo, o trabalhador vai se aposentar com você e você vai fazer um planejamento, não sanar essas pendências vai fazer o valor do benefício cair. Se o trabalhador já se aposentou e vem até você e fala, poxa, eu não concordo, eu tinha um valor de salário de contribuição muito bom, nesse caso, você vai usar esse indicador para ver se precisa corrigir e aumentar o valor do benefício. Tá joia? Bom, nesse caso aqui, veja o extrato detalhado de contribuições do cliente e verifique a pendência exata. O lado bom desse indicador é que, ao contrário do que ocorre com indicadores terminados com a SC 103, referência à emenda constitucional da reforma, tá? Os mesmos podem ser usados para complementar
utilizar o excedente e agrupar os salários de contribuições inferiores ao salário mínimo, tá? Desde que devidamente comprovados. Então, fique atento também a esse indicador nos casos de revisões, pois pode ser a sua chance de aumentar a RM do seu cliente quando fizer o ajuste de CNIS. Então, aqui você tem que fazer um consultivo, tá? Você não vai dar isso de graça para o cliente, porque isso aqui é um serviço, você vai ter que analisar, vai perder hora ali estudando o caso, vendo como resolver, e aí você tem a possibilidade, identificando, né, no consultivo que há aquele indicador e que ele pode ser corrigido, né? Você vai ofertar esse serviço ao cliente. Poxa, eu vou fazer isso aqui, vou fazer por quanto? Vai olhar na sua tabelinha da OAB, vai ajustar esse CNIS, vai ver quantos meses a mais de você vai acrescentar, né? Ou qual o valor você vai conseguir aumentar fazendo aquela revisão. Com base nisso, você vai precificar para o seu cliente e você oferta a revisão, tá? Nós já falamos aqui de vínculos abertos e como a gente tratou de PREC Faculte Conte agora há pouco, eu acho pertinente a gente voltar a falar rapidamente sobre vínculos abertos, tá? Ou sem data fim ou sem data de saída. Eles impedem, gente, a contagem de tempo como facultativo, igual já mostrei no PREC Faculte Conte agora há pouco, impede a concessão de segurado especial, tá? Porque ele é interpretado como atividade urbana, impede a concessão de BPC, por exemplo. A gente tem tido muito indeferimento automático de BPC justamente porque tem esse vínculo aberto. Eu já vou explicar por quê. Por quê? Porque gera esse indeferimento automático? Porque vínculo aberto, o sistema entende como renda de salário mínimo, tá? Então, o sistema, o CNIS ele não é só um extrato. O CNIS ele é um sistema completo, né? É um sistema onde é lançadas as remunerações, onde é lançados os vínculos do trabalhador. E para nós, advogados, para nós previdenciaristas que não somos servidores, ele é o extrato ali que a gente vai alimentar com as informações que a gente prestar. Mas para o servidor, ele é a base, né, governamental que fundamenta toda a atuação do servidor do INSS. Então, quando o CNIS ele vê um vínculo aberto, ele entende aquele vínculo como vínculo de salário mínimo. Preste atenção como é que é a lógica do sistema. Vínculo aberto. Opa, tem data de entrada, não tem data de saída. O trabalhador ainda está trabalhando. Não está contribuindo, mas está trabalhando. Se ele está trabalhando e o mínimo que ele tem que pagar em relação ao vínculo é salário mínimo, portanto, ele ganha salário mínimo. Ele vai e conta isso como renda na hora do BPC, como renda na hora do segurado especial, e o benefício vai ser aí negado, vai ter exigência, vai ter dificuldade na concessão. Então, você tem que fechar esse vínculo aí que está aberto. Então, a gente já estudou, já vimos que os documentos a serem apresentados são os do 19b do regulamento. Volta no conteúdo de aula, tá? Para você entender passo a passo. Se você está pulando as aulas aqui do GPS, da comunidade, não faça isso. Volte para você entender. Então, vai lá, carteira de trabalho, contratos, né? Agora, o que é que fazer se o segurado ele não possui mais documentos? O segurado não tem mais documentos. Não tem. Sei lá, perdeu a carteira, né? Veio enchente, e aí é um segurado especial que já de muitos anos não tem mais nenhuma documentação. O que é que eu posso fazer? Então, você vai primeiro tentar apresentar o extrato analítico do FGTS, tá? Você pode cadastrar lá no site da Caixa Econômica, né? Emitir o extrato analítico, lembrando de colocar com data de entrada e data de saída, porque se vier novamente sem data de saída não vai adiantar. E com o carimbo e assinatura do funcionário da Caixa, tá? Previsão aqui, ó, de carimbo e assinatura está na IN 128, artigo 48, inciso 6. E se você não colocar, o servidor do INSS vai abrir exigência, tá? Então, fica atento aí. Salomão, fui lá, não consegui o extrato analítico, declaração da empresa. Não, então não conseguiu declaração da empresa porque a empresa está extinta. Volta na outra aula em que nós falamos especificamente de vínculos abertos, que é só um repeteco, e veja a declaração que o segurado pode fazer. Essa declaração está dentro aqui da biblioteca da comunidade, dentro da biblioteca do GPS. É só você acessar e baixar essa declaração para que você imprima essa declaração, preencha e apresente. O que é que vai acontecer aí? A gente vai ter que o servidor do INSS ele vai fechar ou na data de saída, na data da última remuneração. Digamos que seu cliente começou a trabalhar na década de 80 e em 2000, vamos botar em 2000,
e aí tem o vínculo aberto até hoje, mas a última contribuição dele foi em 2015. Aí o servidor vai fechar, sei lá, em fevereiro de 2015. A última contribuição vai fechar em fevereiro de 2015, na última contribuição, ok? Isso é muito importante, principalmente quando falta documento aí do trabalhador. Tá? A gente já viu esses detalhes antes aqui no curso, tá? É só você ir lá nas aulas anteriores e dar uma olhadinha. Só para situar, tá? Então, aqui você vai aqui ó, no Dominando o CNIS, né? Vai lá dentro do seu módulo Dominando o CNIS, aqui ó, Dominando o CNIS, ó, pá, 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 pá. Como fechar data fim. Olha aqui, ó, sem data fim. Você vai vir aqui e vai assistir a aula completa aqui, já disponível para você assistir, tá bom? Então é isso que você precisa olhar. Se você não está rememorando, precisa sempre assistir às aulas, né? Porque afinal de contas, o GPS só vai te levar ao lugar se você entrar no carro, ligar o carro e seguir a direção informada aí pelo GPS. Avançando um pouco mais, tá, pessoal? PREM-EPR, MPR, remuneração antes do início da atividade do empregador, tá? Indica que o vínculo com o empregador começou antes do início da atividade da empresa ou do registro ali do CNPJ. Isso normalmente é erro, tá? Anotações erradas na carteira de trabalho são muito comuns e aqui contexto documental é muito mais importante, tá? Então pode ter sido um erro na hora de registrar ali. E o INSS pode enxergar isso como uma possível fraude. Então, a primeira coisa é perguntar ao segurado se ele realmente trabalhou nessa empresa, se de fato ele exerceu essa atividade, até para você não perder energias desnecessárias. Às vezes o segurado não trabalhou, né? Não trabalhou, você não vai fraudar a previdência, ele não trabalhou, tá confirmando que ele não trabalhou, toca o pau. Tá joia? Por precaução, você sempre apresenta os documentos aí que demonstram a existência do vínculo de acordo com o tipo de segurado, bem como com as suas contribuições e remunerações. Vale lembrar que o novo artigo 15 da IN 128 prevê que as anotações da carteira de trabalho, carteira profissional e a CTPS, relativas às férias, anotações de salários e outras anotações finais que demonstrem a sequência do exercício da atividade podem suprir possível falha de registro, de admissão ou dispensa. Então, anota aí, ó, artigo 15, 128, RN 128, para você fundamentar aí, se for o caso, do seu caso concreto, tá joia? Normalmente, quando eu faço essa petição, eu não fundamento citando o artigo específico, né? Eu só coloco, vale destacar que a IN prevê, né, que, enfim, bem objetivos, eu não colo o artigo de lei para a petição não ficar cumprida, tá? Então, às vezes faz só menção para destacar que no artigo 15 da IN 128, as anotações são consideradas para validação do vínculo, favor considerar, só isso, tá? Bom, outro indicador é o PREM-INVIM, não, PREM-INVIM, na verdade, tá? Esse aqui é de início, ó, e semelhante ao PREM-INPR, tá? Mas com remunerações antes do vínculo. Ó, no PREM-INPR, o vínculo começa antes do início da atividade da empresa. No PREM-INVIM, tá? Nós temos remunerações antes do início do vínculo registrado no CNIS e não será considerado para concessão. Então, aqui é muito parecido, né? Normalmente é erro, tá? Contexto sempre muito importante. E o INSS pode chegar como possível fraude. Na verdade, o INSS enxerga quase tudo como fraude, né? Confira, então, se houve de fato com o segurado o exercício daquela atividade e apresente a documentação. O panorama é muito similar, né? O vínculo tem remunerações antes do início do vínculo. Tem uma empresa, tem um vínculo antes do início da empresa ou depois da empresa. A ideia é sempre a mesma, demonstrar para o servidor do INSS que aquilo ali foi um equívoco na hora de anotar, né? E que você tem a documentação que demonstra o passo a passo, informando que aquele vínculo específico ele é real e que deve ser considerado, tá? Sempre conferir com o seu cliente se de fato ele trabalhou naquela época, se de fato ele já exercia a atividade ali, né, para você não perder tempo. Tá dando para compreender, pessoal? Comenta aqui, se todo mundo está assistindo gravado. Comenta aqui se está gostando da aula. Aqui do lado tem 5 estrelinhas aqui dentro da Hotmart. Clica aqui para você avaliar a aula e a gente continuar sempre como um dos melhores cursos de prática previdenciária aí da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online aí do Brasil. Bora lá. Avançando um pouquinho mais aí, né? O pré-F vinha, ó, o I veio de início.
E o F aqui vem de final. Então, após o fim do vínculo de trabalho, a gente continua tendo remunerações, né? Semelhante ao PREFVIM, mas com remunerações após o fim do vínculo, pessoal, tá? Então, será considerado, aí aqui é a mesma coisa. No material você vai ter para ler, mas o que é que você tem que ver? Se foi erro, perguntar ao cliente se depois ele continuou trabalhando, às vezes ele fechou o vínculo, e aí tendo fechado o vínculo, continuou trabalhando pela empresa. Você pode pegar, tanto no caso que tem remuneração antes ou depois do vínculo em si, ou do funcionamento da empresa, e tentar demonstrar isso através, né, de uma ação trabalhista, ou através de um início de prova, fazer uma justificação administrativa. A gente vai falar da ação trabalhista especificamente, não sei se a gente consegue falar já nessa aula de hoje, mas a gente vai falar dela, quando ela é válida para provar atividade dentro do INSS, mas assim, não é que tem esse vínculo que está perdido, às vezes você vai ter um pouco mais de trabalho. Então, avalie isso na hora que você for fazer a sua precificação, na hora que você for, né, ofertar esse serviço aí para o cliente. O que importa é, a IN já estabelecia na 77 e continua estabelecendo agora na 128 que, fechado o vínculo, né, antes tendo remuneração depois do fim do vínculo, ou antes do início desse vínculo, antes da constituição da empresa, ou depois da constituição do final daquela empresa, você pode demonstrar que aquele vínculo era real através das anotações da carteira de trabalho, ou por qualquer um dos outros documentos que a gente já estudou no artigo 19b do regulamento. Tá? Por que eu estou batendo tecla no regulamento? Porque o regulamento não muda, né, pessoal? O regulamento está sempre lá e a IN acaba, né, deixando isso mais maleável. Então, eu gosto de fundamentar no regulamento, mas tem na IN também, nas portarias, tá? E a gente vem trazendo aqui para você, tá joia? Um outro indicador que a gente precisa conhecer é o PREMRET, que é a remuneração de prestador de serviço declarada em GFIP, não considerada por ser anterior a 2003, abril de 2003, ou não possui declaração do campo valor retido, se posterior a esse período. Tá? Essa marcação para contribuinte individual prestador de serviço para pessoa jurídica com irregularidade no recolhimento nas seguintes situações. Primeiro, a PJ, né, a pessoa jurídica, não preencheu ou preencheu irregularmente o campo de valor retido na guia de recolhimento. Tá? É preciso que o tomador de serviço regularize a situação aí no INSS. E apesar da pendência, da pendência aqui, né, basta ao CI comprovar que prestou o serviço para que o vínculo seja considerado. Afinal de contas, o contribuinte individual, o CI, ele tem presunção de recolhimento a partir de 2003, o que presta serviço para a empresa, lembra disso, que presta serviço para a empresa. Então, assim como acontece com o empregado doméstico e trabalhador avulso, o contribuinte individual, a partir de 2003, tem presunção de recolhimento. Significa dizer que, ainda que a empresa não tenha repassado para o INSS, basta demonstrar que houve a prestação do serviço, o vínculo tem que ser considerado. Tá joia? Ou uma outra possibilidade, quando o serviço foi prestado antes de abril de 2003, ou seja, antes da criação do programa, né? Essa modalidade de reconhecimento aí via GFIP, sendo responsabilidade do contribuinte individual e não da empresa. Nessa situação aqui, não tem validade para concessão de benefício. Só tem validade se for depois de abril de 2013. Antes de 2003. Antes de abril de 2003 não adianta. E para validar, será preciso indenizar o período e, a depender do caso, não terá validade para carência, mas apenas tempo de contribuição. Então, imagine aí que você tem um cliente nessa situação, você não quer carência, você quer aumentar o tempo de contribuição, para aumentar a RMI, para colocar ele talvez numa regra de transição mais favorável, ou até mesmo tirar ele da reforma da Previdência e fazer com que ele se aposente lá com direito adquirido em 2019, por exemplo. Então, vale a pena dar uma olhadinha nessas situações, tá joia? Fica atento aí. Um outro vínculo outro indicador que a gente precisa conhecer é o PVIN-REG, que é uma pendência de vínculo irregular, ele é genérico, tá? São vínculos que o INSS não vai considerar até que os documentos que o confirmem sejam apresentados. Então, você vai ter que apresentar toda a documentação, né, que demonstra a existência de vínculos de acordo com o tipo de segurado, bem como as contribuições. A gente separou aqui no Dominando o CNIS, né, como identificar o seu cliente. Que tipo de cliente é o seu cliente? Seu cliente é segurado especial, é contribuinte individual, é facultativo, é empregado doméstico? Quem é ele para o INSS? Você precisa ter essa noção. Tendo essa noção,
tá? E você encontrando um PVIN e REG, você está vendo ali, falando, pô, é segurado empregado. Então, você vai na documentação de empregado e vai provar que ele é segurado empregado. Tá joia, gente? Então, presta atenção aí nesses detalhes. Normalmente, esse tipo de irregularidade, de vínculo, PVIN e REG, né, ele se refere a vínculos sem remunerações ou registrados em ordem cronológica contraditória. Exemplo, tem um vínculo de 80 e o vínculo número 1 é de 80. O vínculo número 2, a sequencial 2, é de 75. Isso desperta no sistema, né, um cuidado. Tá? Nesses casos, é necessária a comprovação com provas mais robustas e só a carteira de trabalho possivelmente não será o suficiente, principalmente se os vínculos na carteira não estiverem em ordem cronológica. Sabe quando é que eu via muito isso? Quando o segurado perdia documento e refazia a carteira. Aí o que acontece? Ele, ao invés de fazer a carteira do zero, ele perdeu a primeira carteira e estava com a segunda. Aí ele volta com a segunda carteira nas empresas e pede para as empresas fazerem as anotações. As empresas fazem a anotação na segunda carteira, tirando da ordem cronológica. Isso aí dá uma bagunça enorme no sistema, tá? Um outro vínculo importante é o de PRPPS, que é Período de Regime Próprio de Previdência Social, que é aquele servidor público que está vinculado a um regime próprio, né? Ou que ele, na verdade, ele é servidor público e não tem regime próprio no município dele, e ele acaba tendo a contribuição de tempo de contribuição dele registrado no CNIS do regime geral. Então, aponta vínculo em regime próprio. Se já foi aproveitado em benefício no regime próprio, não poderá ser considerado no regime geral de previdência social. Só para a gente fazer um corte aqui, né? A essa altura, você, que já é nosso aluno, você sabe que regime geral de previdência social é o cofrinho que o dinheiro do INSS é colocado por todo mundo. Já o RPPS é o cofrinho onde só quem é servidor público deposita a sua graninha lá para poder se aposentar na aposentadoria de servidor público. Então, só para fazer essa observação, mas isso é muito iniciante. Eu sei que é muito iniciante, mas a gente tem muitos iniciantes aqui também. Então, vale a pena relembrar. Muito camarão baby aí, que não manja muito de previdenciária ainda, mas vai manjar. Tá? Para contar esse período no regime geral, é preciso apresentar a declaração do RPPS informando que não houve o uso do respectivo período para nenhuma finalidade. A gente já falou dessa declaração quando a gente tratou de segurados empregados, porque o servidor público não vinculado a regime próprio de previdência social, ele vai ser visto pelo CNIS como um empregado. Tá? É assim que a legislação impõe. Então, caso de fato exista regime próprio, só será considerado no INSS se houver a emissão de CTC. Então, é a certidão de tempo de contribuição. Tá? A CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor. Artigo 213, parágrafo 1º da IN 128. Tá bom? A gente tem essa previsão também na 823 e artigo 96, inciso 6. Tá? Bom, a comprovação junto ao INSS do tempo de contribuição do agente público de qualquer dos entes federativos, inclusive suas autarquias, fundações de direito público, em cujo período foi vinculado ao regime geral, na categoria de empregado, dá-se-á mediante a apresentação de documento comprobatório do vínculo funcional, tais como o ato de nomeação, de desoneração, dentre outros, acompanhado da declaração do tempo de contribuição ao RGPS, tá? Então, a DTC, Declaração de Tempo de Contribuição, fornecida pelo órgão público, tá? Ou entidade oficial, na forma do modelo constante no anexo 4 da instrução normativa. Então, é um anexo 4, você vai preencher, nós já estudamos ele aqui, estou só repassando para você lembrar, já que a gente está falando aqui do PRPPS. Tá? Então, o PRPPS é o quê? Vínculo de segurado que está vinculado a um regime próprio que não existe. Então, ele acaba caindo no regime geral. Se esse regime de fato existe, você vai fazer a pesquisa. Por exemplo, estou vendo o Álvaro aqui, um abraço, Álvaro, Álvaro aqui de Salvador, né? Álvaro, imaginemos aí que Álvaro seja compulsado. Prefeitura Municipal de Salvador tem regime próprio, né? Então, no CNIS de Álvaro, vai aparecer lá o RPPS. E aí, Álvaro me procura aqui no meu escritório, fala, Salomão, eu quero me aposentar. Beleza, beleza. Eu já vi muito servidor, muito colega advogado fazer isso. Eu quero me aposentar. Aí ele não observa que tem lá o RPPS,
né? Ou não sabe que não pode contar os dois. Quero mandar um abraço também para a Natália, que está aqui no Instagram. Um abraço, Natália, tamo junto. Não pode contar ao mesmo tempo, concomitante, falta de experiência ainda, né? Então, o colega advogado vai e faz o requerimento de aposentadoria e vê o benefício negado. Perdeu um tempo da zorra, perdeu horas de trabalho e o benefício não vai ser concedido. Por quê? Porque o Álvaro tem RPPS, ele é de fato concursado e o município tem RPPS. Então, nesse caso, eu tenho duas observações. Uma primeira, tem CTC, emitiu o certidão de tempo de contribuição, o município de Salvador mandou o tempo de contribuição de Salvador para a União, para o INSS? Mandou. Segunda observação, esse período que ele mandou foi usado em algum momento lá? Porque às vezes o servidor o segurado faz a emissão da CTC, mas um período lá já foi utilizado para uma aposentadoria e o servidor do município errou na hora de emitir a CTC. Pode acontecer. Então, não pode ter sido o que a gente chama de maculado, utilizado aquele período de tempo de contribuição no regime geral. Tá? Presta atenção, gente. Essa aula tem dinheiro na mesa aqui. Se você vai pegando as manhas aqui, você vai aprendendo e vai utilizando aí nos seus casos concretos. Então, depois você vai dar uma olhadinha lá no artigo 41 da portaria 990, da portaria da 9IN. Esses anexos, a portaria, os anexos já estão todos aqui, perdão, na biblioteca da comunidade. Também está disponível na biblioteca do GPS. Quando eu falo GPS, comunidade é um ecossistema de formação para o previdenciário. Já o GPS é um pacote de cursos básicos que a gente envelopa perdão, e entrega para quem está começando agora, tá? Para você poder já atuar na prática previdenciária. Mas vamos lá. Se você quiser conhecer os nossos cursos de prática, os links estão aqui na descrição. Mas vamos lá. Então, deem uma olhadinha, artigo 41 da 990, da portaria 990. Depois, nós vamos ver agora o IREC, RECLAC, TRAB, que é remuneração possui parcela de reclamatória trabalhista. Esse marcador é um marcador informativo que indica que a remuneração possui parcela de reclamatória trabalhista. Também não deve ser vista com maus olhos, ela indica que a remuneração do trabalhador possui parcela decorrente aí de uma reclamação trabalhista. Um outro indicador é o IDT, Índice de Demanda Trabalhista, decorre também de reclamatórias trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos, e havendo essa sigla no CNIS, né, do cliente, olhe se ele possui PA negado, indeferido, e se no extrato do Prisma o vínculo em questão está contando como tempo de contribuição e carência. Se não tiver, é uma ótima oportunidade de negócio, né? Porque você vai ter ali como averbar aquele tempo, dependendo da situação. Primeiro você vai ofertar esse serviço ao seu cliente de averbação desse tempo de contribuição. Reclamatória trabalhista é uma mina de ouro. Tem muito segurado aposentado que tem reclamatória trabalhista e que não usou para aposentar. Então, você pode fazer uma revisão, aumenta RMI, tem retroativo, né? É uma possibilidade. E essas análises aqui no nosso escritório, a gente sempre oferta para o cliente explicando. Seu João, Dona Maria, essa análise pode chegar ao final e entender que você realmente não tem direito, que o INSS fez certo. Se eu não te cobrar agora, antes da gente começar, e se eu só condicionar ao fato de você ter direito, eu vou trabalhar de graça para você. Porque, independente de você ter direito ou não, a minha análise do período para saber se você possui esse direito ou não foi feita. E aí, quando eu explico isso para o cliente, faz sentido, Salomão. Então, tá bom, quanto é que é? Vou pagar. E aí a gente acerta, ajusta a forma de pagamento facilitada, mas a gente sempre cobra. E assim, esse consultivo é um consultivo que roda bem no escritório, vai te ajudar a pagar aí despesa de escritório muito bem. E dependendo da situação, pode até te manter até você ter os seus processos aí rodando, tá? O Júnior, dentro desse contexto, pergunta o seguinte: Salomão, para comprovar tempo de reclamatória trabalhista, se não apresentar
Indício de prova material no INSS reconhece? Não reconhece, tem que ter indício de prova material. Só a sentença a gente vai ver que não é o suficiente, tá? E nesse caso aqui, gente, se a gente olhar o IDT, né? Se não tiver ali pendente, se contou, se não contou, você não precisa fazer nada. Só se você quiser fazer aquele tempo de reclamatória contar. Então, aqui é o seguinte, havendo essa sigla, né, no CNIS do cliente, se ele possui um PA indeferido e se o extrato do Prisma, e se no extrato do Prisma o vínculo em questão está contando como tempo de carência, se está contando como tempo de carência, não precisa fazer nada, já foi contado. Agora, se não, ou não houver PA, busque informações na APS para saber exatamente do que se trata esse referido indicador, se há pendência, se será considerado para concessão de benefício, porque isso aqui pode fazer muita diferença, tá? Na prática de benefício. Aí, dentro aqui da pergunta do Júnior, tá? Se comprova ou não a reclamatória trabalhista, se eu tenho uma reclamatória trabalhista, quem ganha a reclamatória trabalhista tem o CNIS acertado automaticamente? A resposta é claro, com certeza que não. Não vai ter CNIS acertado automaticamente, mas nem com a reza brava, tá? Não é acertado automaticamente. Então, assim, ainda que o empregador pague o INSS em atraso, tá? Isso não vai ser aceito. Eu sei que é difícil entender do ponto de vista de fora, né? De quem, pô, já reconheceu a reclamatória, por que o INSS não joga? Porque a norma, ela entende que o INSS não foi parte do processo. E muitas vezes aquele processo ali ele é fruto de um acordo, de uma ficção entre autor e réu que se macumunam contra o INSS para fraudar a Previdência, né? Olha se você não conhece um caso assim. Não, me demita para eu receber seguro-desemprego. E aí você não precisa me pagar as verbas, não. Eu fico com seguro, você não me paga nada de verba de indenização. O que você me pagar, eu te devolvo tudo. Já vi isso aos montes, gente. Conheço muita gente que faz isso. Então, assim, é ilegal, é imoral, é antiético, mas as pessoas fazem. E aí, quando a gente vem para a Previdência, não é diferente. As pessoas elas querem fraudar. Então, assim, não tem um nepotismo cruzado? O que é um nepotismo cruzado? Eu não posso botar, eu sou político, eu não posso botar meu filho aqui. Mas eu posso botar o seu filho aqui, você bota meu filho aí no seu gabinete. Nepotismo cruzado, isso é nepotismo. Quando a gente vem aqui para a Previdência, né, tu fala assim, pô, cara, ó, eu tenho um avô aqui, eu tenho uma empresa, meu tio quer se aposentar, mas está faltando um tempo, bora simular aqui para botar aí 4 anos de contribuição para ele no sistema, eu pago todo o custo do processo e tal, e depois ele vai ter o tempo de contribuição, ele se aposenta e ele vai te pagando aí um valorzinho extra aí, topa, e só muito assim, não sei se talvez você não conheça aí, mas eu nos meus 10 anos de servidor do INSS, eu já vi muita situação assim, né? E a gente conhece bastidor, né? Casos que a gente vai vendo. Então, assim, por conta da má índole de alguns, né? Os que estão certos acabam pagando. Então, o que é que a lei prevê? Estabelece que a comprovação de tempo de serviço para os fins dessa lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, que é oitiva de testemunhas, ouvir testemunhas, observado o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando for baseado em início de prova material contemporânea dos fatos. Não é admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior, caso fortuito. E um outro detalhe aqui, não basta só ter um indício de prova, não pode ir para acordo. Se tiver acordo, gente, a reclamatória trabalhista não vai ser validada no INSS. Tem que ter julgamento de mérito ali para o trem valer no administrativo do INSS. Tá? Então, assim, essa restrição ela é justamente para que a gente tenha aí uma certa segurança com relação ao INSS. É dinheiro público, a gente quer a concessão dos benefícios, a gente quer, mas a gente também não quer que a Previdência quebre, né? Então, presta atenção aí nesses detalhezinhos aí para você não perder tempo nos seus requerimentos administrativos no INSS. No nosso material de estudo aqui, eu já deixei toda a fundamentação do porquê que que a gente não vai considerar, tá? A reclamatória trabalhista como prova e não vai ser assumido automaticamente pelo INSS. Depois você dá uma lida, eu vou ficar lendo norma aqui para você, mas eu achei interessante a gente tratar aqui e trazer aqui para você poder entender um pouquinho mais, aí você que quer, né,
compreender melhor por que uma reclamatória trabalhista, né, que foi lá favorável ao cliente, ela não é automaticamente averbada aí, pelo INSS. E para fechar a nossa aula, deixei para o finalzinho aqui, né, os novos indicadores, tá? Indicadores que foram introduzidos aí pela reforma da Previdência, trazidos agora pela nova IN, não é isso? Tá? O Júnior ainda complementa aqui para comprovar o tempo de reclamatória trabalhista, se não apresentar início de prova material, o início não reconhece, o INSS não reconhece, já tratamos. Um abraço aí para o Devani, lá de Londrina, Paraná, né? Um grande abraço aí para todo mundo aí do sul, nosso país, né? Tá quase tão frio quanto Salvador, repito, 24 graus aqui deu de ontem para hoje, o povo tá aqui tudo empacotado, tá frio, né? O povo tá tendo que se embrulhar com lençol grosso aqui em Salvador, de tão frio que tá fazendo aqui, né? Brincadeira, vamos lá. Para fechar, né? Rapidinho, um bate-pronto aqui, só para vocês conhecerem, são indicadores sem grandes mistérios. Lembrando que nós já trabalhamos com os indicadores que realmente importam, que são aqueles que impedem agrupamento, que impedem você fazer complementação, né, de contribuições, tá? Nós já estudamos em aulas anteriores aqui, dá uma olhadinha a esses que são que realmente importam para a nossa prática. Os de hoje aqui eu vou trazer porque eu sei que vocês ficam aí desesperados. E esse indicador, o que é que funciona? Qual é o problema? Né? A Isabel mesmo está falando aqui do indicador Premblock EC. Esse é problema. A gente já explicou, tem inclusive post no Instagram, caso você não seja aluno, Isabel, para você dar uma olhadinha lá. Tá? Mas o que eu vou trazer aqui para você, né, é os indicadores novos, mas que não são tão problemáticos assim. Por exemplo, o Encontro VR SM SC 103, ele é um indicador que sinaliza se a competência possui recolhimento de complementação ANDAF para o valor de salário mínimo, ou seja, foi emitido um ANDAF para fazer o valor chegar ao salário mínimo. O IVLR DAF limitado indica que houve um valor de DAF que foi limitado de forma que o valor total da competência não ultrapasse o valor de salário mínimo. Né? O IAGRUP, que é um indicador aplicado na competência que possui valor abaixo de salário mínimo e que cede para outra competência e restando ascendente zerado. Ou seja, eu tinha lá R$50 de contribuição no mês e no outro mês, para completar salário mínimo, eu precisava de R$50. Eu fui daqui, tirei e agrupei em outra contribuição. Então é isso, é só um indicador, tá? Que não vai trazer problema para o seu cliente, não vai impedir a concessão, é mais um registro histórico para que você entenda o que é que você pode fazer naquele caso ali completo. Eu espero que você esteja ao vivo aqui com a gente, já tenha deixado o seu joinha nessa aula, tenha, né, sentado o seu dedo aí no like mais de uma vez, pegado o link compartilhado com todo mundo. Se você chegou depois, não deixe de tirar um print, compartilhar, marcar seu professor, para ajudar a gente na divulgação e ajudar você a captar clientes. Se o seu cliente não sabe que você é previdenciarista, ele não te contrata, tá? Vamos lá, o outro é o IAGRUP VR, que é um indicador aplicado na competência que possui valor abaixo de salário mínimo e que cede para outra competência, tá? E restando cedente com resíduo, ou seja, eu cedi um pouco do valor, mas ainda ficou. Então eu tinha ali R$60, faltava 50 para chegar no salário mínimo, eu transferi os 50, ficou 10. Então aí tem um resíduozinho, mas na prática é só para você saber o que é que aconteceu ali naquele vínculo. E o EAGRUP SM, né, 103, é um indicador aplicado na competência que recebe de outra competência que possui valor abaixo de salário mínimo, ficando a favorecida igual ao salário mínimo. Aqui, o IAGRUP, aqui nesse caso, é a que recebe o valor. Então, você, digamos, para botar a imagem, já explicamos isso em aulas anteriores, só estou repetindo, tá? Salomão, não assisti às aulas anteriores, como é que eu faço para ter acesso? Você pode pegar o plano mensal, tá? Aqui embaixo, ficar um mês com a gente, assistir o curso todo em um mês. Né? Você compra um, ganha outros 6 cursos, pode ver assim também. Ou você pode pegar o plano semestral, tá? E ficar com a gente 6 meses, tem um baita de um desconto para você ficar com a gente no GPS, método PAC. Tá joia? A comunidade, nós não estamos com vagas abertas no momento. Quem não entrou na última turma de julho, né? Não vai entrar agora tão cedo. Então, o link está aqui na descrição. Então, assim, eu juntei, peguei o salário de um, que agora pode, peguei o salário, peguei uma contribuição de janeiro, de fevereiro, de março, juntei tudo e coloquei na contribuição de abril. A contribuição de abril chegou a salário mínimo e agora, de 4 que não valia nada, eu tenho um que pelo menos vale um mês de contribuição. Esse IAGRUP
vai significar isso. Tá joia? Bom, o IAGRUP MN é um indicador aplicado na competência que recebe de outra competência que possui valor abaixo de salário mínimo e permanecendo a favorecida abaixo de salário mínimo. Ou seja, apesar de ter agrupado, não deu em nada, continua menor do que o salário mínimo, tá? Na nossa próxima aula, pessoal, a gente vai voltar tratando de estudos de caso, tá? Vou fazer o estudo de caso, estou na dúvida aí, depois você me conta o que é que a gente decidiu. Eu acho que eu vou vir com o estudo de caso na próxima aula e depois a gente vai fechar o Dominando o CNIS falando dos contribuintes individuais, né? Quais os melhores percentuais, como fazer para fazer as contribuições, pagamento em atraso, tudo isso a gente ainda vai ter aqui no Dominando o CNIS. Lembrando que o Dominando o CNIS faz parte do nosso pacote de cursos de prática previdenciária que a gente chama de GPS Método PAC. Se você quiser experimentar, você pode testar, né, por 7 dias. Se você gostar da metodologia, você confirma a compra aí com o seu cartão de crédito. Se você quiser também, você pode fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, você decide o tempo que você fica. Ele é um plano de assinatura, fique pelo tempo que você achar adequado aí para a sua prática previdenciária ser turbinada. Além do Dominando o CNIS, você vai ter atendimento ao cliente, Dominando ao CNIS, Dominando o meu INSS e o INSS digital, para quem é advogado, Dominando o PAP Concessão, onde a gente trata de todos os requerimentos de benefícios do INSS, e a gente ainda tem comprovação da atividade segurada especial e BPC, para que você possa, então, aí começar com o pé direito e esquerdo na sua prática previdenciária. Sem dúvidas, vai ser um divisor de águas. Se você quer aprender a prática previdenciária que realmente funciona no INSS, você gosta da nossa metodologia, aulas diretas, objetivas, o link está na bio do Instagram, o link está aqui na descrição. Semana que vem, 7 da noite, a gente volta ao vivo para nossa próxima aula, tá? E aí a gente vai avançando. Respondendo agora algumas dúvidas, o Elias, professor, e se o segurado recolhe como contribuinte individual e é facultativo? Como fazer? Olha, na prática, se ele não trabalha, ele já deveria estar contribuindo como facultativo, né? Então, assim, de verdade, se ele contribuir, ele é facultativo e contribui como contribuinte individual, o INSS não vai saber, a não ser que ele pague em atraso e queira questionar isso ou gere algum indicador que precise corrigir, o INSS vai exigir dele que ele comprove o vínculo. Mas se ele paga certinho todo mês, na prática mesmo, no dia a dia, assim, na vera como é, o INSS não sabe, tá? Mas o ideal é que ele pague certo. A desvantagem dele pagar como contribuinte facultativo, segurado facultativo, é que ele só vai ter 6 meses de período de graça após o último pagamento. Já o Júnior perguntou, Salomão, sobre a retroação de DIC, se o segurado pretender pagar um período no qual ele era sócio de uma empresa e isso já esteja constando no CNIS, o INSS calcula esse período decadente com base nisso? Eu acho que é com base nisso. Olha, o período decadente ele vai ser computado exatamente como é computado o salário de benefício, né? Ele vai fazer toda a conta, vai tirar a contribuição, e aí tem toda uma sistemática. No GPS, a gente não tem essa aula, no GPS não, porque essa é uma aula mais avançada. Então, lá na comunidade, quem é membro da comunidade, você vai poder acessar essa aula de retroação de DIC. Esse tipo de serviço é um serviço que, se você cobrar barato, você cobra salário mínimo, porque ele é, às vezes, mais complicado que a própria aposentadoria do segurado. Então, o servidor do INSS, o INSS vai fazer a conta do salário de benefício, com base nesse salário de benefício, vai calcular juros, multa, correção monetária aí, de todo esse período, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que a gente deixou passar, mas é isso. Então, semana que vem eu vejo vocês aqui, tá? Um grande abraço a todos, Deus abençoe e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Quer ser nosso aluno? Clica nos links que estão aqui na descrição, vem para o GPS Método PAC. Tchau, tchau, pessoal!